Muito bem, na videoaula de hoje eu vou te ensinar a criar grupos de visibilidade e equipes aqui na tua conta do Pipedrive. Antes, quero lembrar que eu sou parceiro oficial da Pipedrive. Se você ainda não criou tua conta para testar, aqui na descrição do vídeo tem o meu link, você pode clicar e criar uma conta com o meu link de parceiro. A vantagem, você vai ganhar 30 dias gratuitos para testar o Pipedrive sem compromisso, não precisa nem colocar cartão de crédito, 30 dias gratuitos. Depois, também vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você agendar, depois que criar a tua conta, agendar uma videoconferência comigo para eu poder te orientar durante a fase de testes. Essa videoconferência não tem custos, é um trabalho que eu presto para todo mundo que cria uma conta com o meu link de parceiro. Caso você já seja cliente da Pipedrive, ou mesmo no teu caso que está criando agora uma conta para testar, veja, eu também presto serviço de implementação e treinamento. Então, independente de você ter criado ou não uma conta com meu link de parceiro, se você precisa de alguém para fazer todas as configurações da tua conta do Pipedrive e treinar você ou a tua equipe, você pode também agendar uma videoconferência e eu vou entender tuas necessidades, entender o teu processo de vendas e nós vamos então fazer um trabalho de consultoria. Eu vou te ensinar a configurar todo o Pipedrive de forma personalizada. Então, entre em contato, eu fico à tua disposição. Também peço para que você deixe depois o teu like, caso você goste desse vídeo, que é para o YouTube mostrar para mais pessoas essa videoaula. Muito bem, vamos então à nossa videoaula, vamos então ao nosso tema. Então, dando continuidade, clique aqui em configurações da empresa e gerenciar usuários. Aqui em gerenciar usuários, então, nós podemos verificar que eu tenho 3 usuários adicionados na minha conta. Este sou eu. 2 são administradores com acesso total e 1 é usuário comum. Eu falei sobre isso em detalhes lá no vídeo anterior, onde eu ensino a criar, adicionar e criar permissões para os usuários. Nas permissões, eu também tenho aqui o nível, nas permissões de negócio, o nível de administrador com 2 usuários, no nível de usuário comum, eu não tenho nenhum usuário e eu criei um conjunto de permissões. Eu criei um conjunto, nesse conjunto eu chamei de gerência, onde eu adicionei um usuário. Então, eu explico direitinho em detalhes no vídeo anterior. Bom, agora que a gente já relembrou, vamos então para grupos de visibilidade. O que é grupos de visibilidade? Não tem nada a ver com permissão. Grupo de visibilidade tem a ver com o que você enxerga dentro do Pipedrive. O que as pessoas num determinado grupo verão dentro do Pipedrive. Então, por exemplo, nós temos aqui o grupo padrão, que é o grupo que já vem criado no Pipedrive. Quando você adiciona um usuário, se você não criou nenhum outro grupo, ele vai ser adicionado no grupo padrão. Se você criou outro grupo, você tem a opção de escolher o grupo que você quer adicionar aquele usuário. Então veja, no grupo padrão de visibilidade, eu tenho 3 usuários. Nesse grupo, é possível ver 6 funis dos 6 que eu tenho criado. Então eu tenho 6 funis aqui criado nessa conta e nesse grupo é possível enxergar todos. Agora aqui, quando os usuários deste grupo adicionam leads, clientes potenciais, tem aqui uma permissão específica. Quando eles adicionam negócios, deals, tem outra permissão. Pessoas, organizações e produtos, tem outra. É isso que nós vamos começar a entender. Então veja, aqui, quando estes usuários deste grupo adicionarem uma lead, claro que eles podem alterar especificamente uma lead, mas por padrão, essa lead virá com essa configuração. Ela ficará visível apenas para o proprietário daquele item. Então, se eu estou adicionando um item, uma lead,
e eu for o proprietário dela, o responsável por atender aquela lead, então o proprietário consegue ver essa lead. Quem mais? Os administradores. Tá? Os administradores, quem tem acesso de administração consegue ver tudo. E quem mais? Quem tiver num grupo acima deste. No caso, não há nenhum grupo acima do grupo padrão, mas quem tiver acima de um grupo específico também vai conseguir ver aquele item, no caso aquela lead. Tá? Qual que é a segunda opção? A segunda opção, perceba que eu tenho aqui, olha, 2 quadradinhos pintados na mesma linha. Significa que se eu selecionar essa opção, por padrão, cada lead que os usuários desse grupo adicionarem ficarão visíveis para o proprietário, ok? Para os administradores, que têm acesso total, e para os usuários do mesmo grupo de visibilidade, ou seja, para os usuários, no caso desse grupo padrão, que estejam ou num grupo acima, vamos imaginar que eu crie um subgrupo. Então, quem tiver no grupo pai, e aí eu tenho um subgrupo que é o grupo filho, quem tiver no grupo pai vai conseguir enxergar. Tá? Então, nesse nível, nessa opção, enxerga quem estiver no mesmo grupo ou num grupo acima. E nessa opção, eu consigo tornar visível para o proprietário, para os administradores, para os usuários do mesmo grupo, veja que estão pintados 2 quadradinhos, e no subgrupo abaixo. Então, vamos imaginar que eu sou um gerente e eu quero adicionar as oportunidades de negócio ou as leads que fiquem no meu nome. E eu quero que os meus vendedores todos os dias acessem as leads no meu nome e comecem a fazer uma busca, comecem a escolher quem que eles querem pegar para trabalhar, e aí eles mudam o proprietário para eles mesmos e começam a trabalhar aquela lead. Mas eu quero que todas as leads que entrarem no Pipedrive, seja vindos de uma campanha, seja leads que eu adicionei, eu quero que por padrão fiquem no meu nome, eu como proprietário, e os vendedores é que vão entrar no sistema, vão ver as leads no meu nome e vão pegar para eles. Então veja, nesse caso, vamos imaginar que eu estou num grupo pai de gerente e aí os vendedores estão num subgrupo filho, não é? De vendas. Então, nesse caso, quem tiver no subgrupo abaixo também consegue ver aquele item. No caso, estamos falando de lead, mas poderia ser negócio, poderia ser uma organização ou poderia ser uma pessoa, um cliente, um contato. Ok? A mesma coisa aqui, só que nesse caso toda a empresa consegue ver, não é? Então todo mundo vê, não há nenhum tipo de restrição. Muito bem. Vitor, e se eu selecionar essa opção de proprietário do item, mas eu quero que um negócio específico um colega meu veja? Vamos imaginar que eu vou sair de férias e eu vou pedir para um colega finalizar aquela venda para mim durante aquele período de férias. Então eu quero que ele veja aquele negócio específico. Então o que você pode fazer? Nesse caso, você pode, dentro do negócio, selecionar adicionar seguidores. Então, se você adicionar lá dentro do negócio o teu colega como seguidor, ele vai conseguir ver aquele negócio, tá? É muito simples. Vamos entrar aqui num negócio qualquer. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Aqui. Então, por exemplo, basta você vir aqui, selecionar adicionar um seguidor. Você pode colocar aqui o teu colega e ele então vai conseguir enxergar aquela lead, ou nesse caso, aquele negócio, tá? Muito bem, vamos voltar então para a questão do grupo de visibilidade. Então, temos aqui configurações da empresa, gerenciar usuários e grupos de visibilidade. Então, veja, isso aqui é uma recomendação que eu dou. Eu costumo recomendar que você deixe as leads e os negócios visíveis apenas para o proprietário, ok? E no caso, pessoas, organizações e produtos para toda a empresa. Por quê? Vamos imaginar que eu sou vendedor e estou fazendo uma prospecção. Eu vou numa feira, eu vou num evento
e faço contato com as pessoas, com as empresas lá. E chegue no dia seguinte, vou adicionar essa pessoa na minha conta do Pipedrive. Se eu deixar que as organizações e as pessoas fiquem ocultas, visíveis apenas para o proprietário delas, quando for criar uma empresa aqui dentro, uma organização, eu posso cadastrar alguma empresa que já exista no sistema. Eu vou criar em duplicidade. De repente, um outro colega já trabalha com aquela empresa. Então, é preciso que você deixe que as organizações e as pessoas, e também os produtos, fiquem visíveis para todo mundo. Mas os negócios fiquem visíveis só para o vendedor. Então, dessa forma, eu não vou conseguir enxergar nada, nenhum tipo de informação de negócios do meu colega, mas eu vou conseguir enxergar os dados cadastrais daquela empresa. Vou conseguir enxergar que ela já existe, não vou criar em duplicidade, porque o Pipedrive vai me mostrar que ela já existe. Então, essa é uma recomendação que eu dou, mas aí é uma decisão que cabe a você. Veja, aqui em negócios, também proprietário do item, e temos uma outra opção aqui em negócios, que é visibilidade do funil. O que é isso? Eu posso escolher o que os usuários deste grupo conseguem enxergar, quais funis eles conseguem enxergar. Então, se eu tirar tudo isso aqui, eles só vão enxergar esse funil, ok? Então, você também pode escolher qual funil ele consegue visualizar o nome. Veja, se você deixar um funil visível, mas se aquele usuário não tiver permissão para ver os negócios que estão lá, ele vai ver o funil e vai estar vazio. Tá? Por quê? Porque se ele não tem permissão para ver nenhum negócio lá dentro, o funil vai estar vazio. Se você tirar essa opção aqui, significa que nem sequer ele vai ver que existe esse funil. Não vai aparecer nada, para ele só vai ter essa opção do funil que você deixar visível. Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. Nem sequer vai aparecer o nome do funil. Bom, então vocês já entenderam aqui a questão do grupo padrão. Vamos agora então criar o nosso grupo de visibilidade com base em 3 cenários que eu criei para que a gente possa fazer a nossa simulação. Neste primeiro cenário, veja, eu tenho um gerente comercial, que nesse caso vai ficar no grupo primário, e eu tenho a equipe dele, a equipe de vendas alfa no subgrupo. Essa equipe vai conseguir ver as leads e os negócios do grupo, da equipe. Mas eu tenho aqui um outro gerente comercial da equipe de vendas beta, que também vai visualizar somente os negócios e leads da equipe beta. As organizações, pessoas e produtos ficam visíveis para a empresa toda. Então o gerente vê as leads e negócios da equipe dele e vê também as organizações, pessoas e produtos, mas não vê os negócios da equipe beta. Enquanto que o gerente da equipe beta vê os negócios dele, vê as organizações, pessoas e produtos e, obviamente, não vê os negócios da equipe alfa. Okay? Essa é a estrutura de muitas empresas. Tá? Às vezes, isso aqui pode ser um gerente de vendas com a equipe de vendas, um gerente de CS, de Customer Success, não é? de sucesso do cliente, que vê só os negócios da equipe dele. De repente você tem um gerente de pós-venda ou de prospecção. Ou seja, nessa estrutura, você tem diversos gestores que só enxergam os negócios da equipe dele. Você pode criar diversas estruturas, mas sempre obedecendo a ideia de grupos primários e subgrupos. Então, vamos ver isso lá no Pipedrive. Veja, vamos aqui então, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um outro grupo de visibilidade, que não vai ser esse padrão. Nesse meu exemplo, eu quero, para ficar mais didático, criar. Eu vou criar aqui, por exemplo, gerência. Tá? Gerência, equipe
alfa. Grupo primário. Não tem nenhum. Ele vai ser o grupo primário. E vou salvar. Muito bem. Então, aqui eu vou escolher os usuários que eu vou colocar. Vamos imaginar que eu vou colocar, então, por exemplo, o Victor Rebelo 2 como sendo um dos usuários do grupo de gerência. Ele vai ser o meu gerente. Eu quero que o meu gerente enxergue, por exemplo, só o funil de PJ. Vamos dizer que esse gerente é o gerente que trabalha com PJ, com pessoa jurídica. Não interessa pessoa física para ele. Então vamos lá, vamos deixar só PJ. Tá? Vamos colocar aqui, gerência PJ. Pronto. Tá aqui e vou salvar. Posso agora escolher também, olha, o que ele consegue ver, não é? Ele consegue ver todos os negócios do grupo dele, só que eu quero que quando ele adicionar um negócio, fique visível para toda a equipe dele. Então, vou clicar nessa opção. Se você fala, Vitor, eu não quero que a equipe veja os negócios no nome dele, eu quero que ele passe os negócios para os vendedores especificamente. Então, eu vou deixar nessa opção. Ok? Aquilo que eu expliquei agora há pouco. Mas nessa simulação, eu quero que todos os negócios que forem adicionados em nome do Victor Rebelo 2, do meu gerente, os vendedores da equipe dele possam ir lá no sistema e pegar para trabalhar. Vamos fazer essa simulação. Então eu quero que fique visível, eu quero que os negócios fiquem visíveis para toda a equipe. Coloco nessa opção. Um funil e aqui. Se eu já tiver negócios criados e se eu quiser atualizar essa realidade para todos os negócios que já existem, antigamente não podia, hoje já pode. Antigamente você tinha que pegar aquilo que era retroativo e mudar. Agora você já pode clicar nessa opção e salvar que ele muda de forma retroativa. Veja, pessoas, organizações, produtos estão nessa opção. Tá nessa opção. Eu posso deixar aqui, como eu falei, visível para toda a empresa, tudo que eles colocarem, que é o ideal, para toda a empresa, tá? Que assim não corre o risco de vendedores criarem organizações em duplicidade, caso eles façam prospecção. Muito bem, então aqui no caso de leads, negócios e pessoas e organizações, tudo ok, vou salvar. Aqui é a confirmação e salvo. Então, eu já criei aqui o grupo de gerência. Agora eu vou criar um outro grupo, que é o subgrupo de gerência. Então, veja, é a equipe de vendas alfa. Então, vamos lá. Quero colocar aqui, equipe de vendas alfa. E PJ, né? Vai trabalhar aqui. Então, veja, eu posso criar esse grupo como um grupo primário, como eu posso adicionar esse grupo a um grupo primário. E aí ele vai ser um subgrupo. Nesse caso, é o que eu quero. E vou salvar. Tá aqui, olha. Vou adicionar usuários. Posso colocar aqui esse outro Victor Rebelo. Nesse caso, eu não quero... Caso algum vendedor faça uma prospecção e adicione negócios, eu quero que o negócio fique visível só para ele, não para os colegas. Pronto. Mesma coisa com leads. Caso meus vendedores façam prospecção e adicione uma lead aqui na caixa de entrada de leads, negócios ficam no funil. Leads ficam na caixa de entrada. Eu quero que fiquem visíveis as leads e negócios só para eles, caso eles façam prospecção. Então, tá aqui e vou salvar. A confirmação. Então, muito bem. Veja que eu tenho aqui o grupo gerência de PJ e a equipe de vendas alfa, que é da PJ. Né? Posso até colocar para ficar mais claro aqui, ó, gerência alfa. Pronto. A mesma coisa eu vou fazer com este sujeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro grupo primário. Nesse outro grupo primário, eu vou adicionar um outro subgrupo, com as mesmas configurações, se eu quiser.
Então veja que é muito simples você trabalhar com grupos de visibilidade. Lembrando que isso não tem nada a ver com permissão. Vitor, mas o gerente, o vendedor vai poder fazer isso e fazer aquilo? Aí é aqui em permissões, tá? Veja o vídeo anterior. Aqui é só grupo de visibilidade, o que o pessoal vai enxergar dentro do Pipe Drive. Não tem nada a ver com permissão. Vamos agora analisar o outro cenário. Nesse cenário, eu tenho um gerente comercial que ele tem duas equipes. Não é? A equipe alfa e a equipe beta. Então, nesse caso, é diferente do outro. Era um gerente para cada equipe. Aqui é um gerente com duas equipes. Então, é muito simples. Vamos lá. É aquilo que eu estava dizendo. Eu tenho aqui um gerente comercial, que nesse caso não vai ser só da alfa, mas é o gerente da alfa e da beta, não é? Então, vamos alterar aqui. E aqui, então, ele vai ter duas equipes, a equipe alfa e aí a gente adiciona a equipe beta como um subgrupo, não é? Então, o grupo primário é qual? Você vai selecionar, o grupo primário é a gerência e salvo. Pode colocar alguma descrição se você quiser. E aqui é a mesma coisa, vou adicionar os usuários, vou definir o que eles podem ver. Os funis são os mesmos, vamos imaginar que nessa situação o funil seja o mesmo. Então, tá aqui, até porque, veja, eu nem sequer consigo alterar o funil. Por quê? Porque como isso aqui é um subgrupo do grupo gerência e o grupo gerência só enxerga o funil PJ, eu não consigo alterar. Agora vamos imaginar que a equipe beta tenha que trabalhar com o funil de vendas. Então vamos lá, é simples. Eu vou vir alterar aqui o gerência, vou pedir, vou dar permissão para o gerência enxergar o vendas, salvo. E agora eu venho então na equipe beta e vou dizer aqui que a equipe beta vai poder enxergar o PF e não o PJ. Então, eu coloquei aqui a equipe alfa vendo um funil e a equipe beta vendo outro funil. Então, é bem simples, tá? Você trabalhar com essas estruturas. Não tem segredo. Aqui, um outro cenário é muito parecido. A diferença é que eu teria criado um subgrupo. Então, vamos imaginar que eu tenho o gerente. Aí eu tenho o subgrupo, um subgrupo intermediário, que eu quis dizer. Então, o gerente, um subgrupo do team leader e abaixo do team leader, o subgrupo dele. Então, eu tenho o team leader da equipe beta com os vendedores da equipe beta. E aí eu tenho um team leader da alfa com os vendedores da alfa. Aí você fala, Vitor, mas por que o team leader não pode ficar dentro do mesmo subgrupo da equipe? Pode. Nesse caso, eu criaria um subgrupo acima só de team leaders, tá? Só de líderes de equipe. Para quê? Porque de repente vamos imaginar que eu queira dar permissões específicas para esse team leader. Ou eu também posso ter o seguinte cenário. Esse aqui é um diretor comercial, aqui eu tenho o gerente de vendas e aqui eu tenho o gerente de CS, por exemplo, não é? E ambos se reportam ao diretor comercial. Então veja que a estrutura pode variar. Pipe Drive ele é bem flexível e pode atender essas variações. Nesse caso, então, vamos analisar como seria com um líder de equipe e a equipe de vendas dele. Então, vamos analisar aqui. Essa é aquela estrutura que a gente tinha feito. Então, por exemplo, eu quero que a equipe beta seja a equipe de vendedores e a alfa seja a equipe de team leaders. Então, eu venho aqui, vou alterar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui team leaders, ok? E aqui eu posso adicionar mais usuários, aí é o mesmo processo. Não vou alterar aqui, porque isso aqui a gente já tinha alterado, né? Posso aqui alterar? Posso, só selecionar. Mas para facilitar, para agilizar o nosso processo, vamos lá. Confirmo. Muito bem, então já fiz aquela parte, não é?
de Team Leaders. Agora vamos editar a parte da equipe. Essa aqui vai ser a equipe de vendas, normal. Só que aqui eu quero que ela seja um subgrupo do Team Leaders, mas veja que ele não deixa eu colocar. Não é possível selecionar esse grupo principal, porque isso restringiria o último funil disponível para esse grupo. O que está acontecendo? Lembra que na configuração anterior, o grupo alfa enxergava só o funil de PJ e o grupo beta, o de pessoa física. Se eu colocar ele como subgrupo do Team Leaders, ele não vai conseguir enxergar nenhum funil. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos voltar. Vamos vir aqui no Team Leaders e eu vou tornar visível para esse subgrupo o PF também e vou salvar. Então veja aqui, o Team Leaders tem acesso tanto ao funil de PJ quanto ao funil de PF, de pessoa física. A equipe de vendas então agora vai conseguir enxergar também o de PJ e o de PF. Então, olha só, eu quero que ele seja a equipe de vendas. Eu quero que ela seja um subgrupo do Team Leaders. Quero tornar visível os dois funis e salvo. Pronto. Então, veja, eu tenho aqui essa estrutura. Gerência, não é? Podemos até alterar isso aqui. É a gerência, PJ e PF. Pessoa física e pessoa jurídica. Isso é uma estrutura que eu criei fictícia, tá? Um caso em que você tem um funil só de PJ, é um caso que você trabalhe B2B e outro caso que você trabalhe B2C, tá? Só um exemplo. Dentro desse grupo de gerência, eu tenho aqui o subgrupo Team Leaders e dentro do subgrupo Team Leaders eu tenho um outro subgrupo chamado equipe de vendas. E agora, se eu quiser criar um outro grupo de Team Leaders com outra equipe de vendas, é a mesma coisa, né? Eu vou criar mais um grupo, no caso um subgrupo, que vai ser subordinado ao gerência de Team Leaders. Depois eu vou criar mais um subgrupo que vai ter como grupo pai o Team Leaders, ok? Por que eu não faço isso? Porque o meu plano é o profissional. Para que eu possa criar mais subgrupos, eu tenho que optar pelo plano Power. Pipedrive lançou esse plano Power recentemente. Eu preciso atualizar meu plano, mas por isso que eu não vou mostrar para vocês. Mas é muito simples, ficaria até repetitivo, porque é a mesma ideia. Se você entendeu a ideia, fica fácil. Equipes, para finalizar. Equipes. Veja, eu até tinha criado aqui uma equipe, não é? O que é equipe? Qual que é o objetivo? É para você criar metas. Então, por exemplo, posso criar aqui a equipe beta, ou então, no caso, a equipe de Team Leaders, vai obedecer na nossa estrutura atual, a equipe de Team Leaders. Então, nessa equipe, eu vou selecionar quais são os membros da equipe que eu quero criar uma meta, não é? Então, veja, quais os membros da equipe, eu vou colocar aqui quem é o gerente da equipe, tá? E vou colocar os usuários que fazem parte dessa equipe. Por exemplo, eu vou salvar. Agora que eu tenho essa equipe de Team Leaders, veja que quando eu for aqui no Insights e quando eu for criar metas para equipes, eu já vou ter essa equipe pré-configurada. Então eu consigo já criar uma meta para ela. Olha, se eu quiser criar uma meta, eu venho aqui. Então, ó, meta de negócios, por exemplo, negócios ganhos. E aqui eu posso escolher, então, olha, a equipe. E eu tenho aqui a equipe de Team Leaders. Então eu posso criar meta para essa equipe a partir do plano profissional. Pelo menos hoje, tá? Junho de 2023, você só pode criar metas para equipes no plano profissional. O avançado e o essencial não permitem, é a partir do profissional, ok? Então, equipes têm o único objetivo de permitir que você crie metas.
Se você gostou desse aplicativo onde eu criei aqui esses diagramas e dá para você criar muita coisa nesse aplicativo, ele é um Miro. Tem uma versão gratuita, que é a que eu estou utilizando, que já me serve, mas tem versões pagas onde você tem muito mais recurso. Você tem aqui alguns templates onde você pode criar diversos tipos de gráficos e diagramas. É muito interessante esse aplicativo, o Miro, procure. Estou até pensando em me tornar aí um parceiro oficial deles também. E vou gravar uma videoaula para falar sobre o Miro também, ok? Mas se você gosta de utilizar esse tipo de visual na hora de apresentar alguma ideia para a tua equipe aí na empresa, procura conhecer esse Miro, vale a pena, tá bom? Muito bem, ficou extensa essa videoaula. Se você teve paciência para assistir tudo, se ela te ajudou em alguma coisa, deixe o seu like, coloque aí um comentário, gostei, me ajudou, quer para o YouTube entender que esse vídeo tem conteúdo relevante e apresentar para mais pessoas, tá? Se quiser, deixe suas dúvidas no comentário. Se não criou tua conta no Pipedrive, crie com o meu link de parceiro. E se precisar de implementação, se você quiser que eu te dê um treinamento personalizado para você e depois um treinamento para a tua equipe, entre em contato comigo, tem um link na descrição, vamos conversar e aí eu te passo um orçamento, ok? Sucesso e até a próxima videoaula.